Vamos falar um pouco sobre crédito empresarial. As empresas, elas... o que é o crédito? O crédito, né? Globalmente falando, a gente observa que, principalmente no âmbito empresarial, as dívidas, elas nunca são pagas, elas sempre são roladas. Por quê? Isso dentro de uma conjuntura onde existe a expectativa de que haja uma inflação, um processo inflacionário de longo prazo contido, ele é necessário. Então, as empresas sabendo disso e tendo em mente de que o seu processo produtivo ele gera uma taxa de retorno superior ao custo de captação de capital, as empresas vão estar sempre tomadas em crédito, porque para elas faz sentido, enquanto elas estão tendo capacidade de crescimento, faz sentido para ela pegar um dinheiro a um custo X, aplicar no seu negócio que vai render X mais alguma coisa. Então, as empresas são, assim, depois dos estados, né, os estados são os maiores devedores, né, individualmente falando. Mas o estoque de crédito empresarial é tão grande quanto. Então, as empresas são grandes consumidoras de poupança interna ou externa, né, dependendo se ela faz captação fora do país ou não. Elas pegam esse recurso e investem em seus negócios com o intuito de se obter um lucro adiante. Então, as modalidades de crédito empresarial são amplas, né, justamente porque elas tomam crédito de todas as modalidades possíveis e a todos os custos, né, constantemente. A gente teria, assim, de forma mais comum, né, acho que todo mundo teria ideia, esse seria um crédito direto. Esse crédito direto, a maioria das vezes, ele é parcelado mensalmente, você paga uma parcela, até a liquidação total desse crédito depois de um período de tempo, né, de pagamento dessas parcelas. Esse seria o mais comum. A gente tem também modalidades de crédito para empresas destinadas a capital de giro. Esses capitais de giro, geralmente, o banco te empresta um valor. Durante o prazo de validade daquele contrato de capital de giro, você pode, às vezes, vir fazendo amortizações daquele principal tomado, de acordo com o seu interesse, mas ele não te cobra esse principal tomado por um período, e você só fica obrigado a pagar os juros incidentes sobre aquele valor em aberto. Você pode simplesmente apenas pagando o juro, na hora que fim desse contrato que você tem que pagar o principal, você vai e liquida o principal, ou, como muitas empresas fazem, tomam um outro crédito e quita o anterior e segue devendo adiante, porque para ela manter o máximo de capital alocado dentro do seu processo produtivo é mais rentável do que o custo de captação do dinheiro no mercado. Isso, essa troca, né, de tipo assim, eu pego um dinheiro mais barato do que eu faço ele render no meu negócio, ela só é possível em situações em que os juros, né, do mercado financeiro estão baixos, né? A gente, no Brasil, historicamente, teve sempre juros altos, e isso fez com que, em alguns momentos, a gente tivesse uma financiarização da economia em detrimento da economia real produtiva, porque era mais rentável deixar o dinheiro rendendo juros do que pegar esse dinheiro e investir em algum sistema produtivo. Quando o juro é alto, ocorre isso. E aí, por conseguinte, o que a gente observa na economia? Fechamento de empresas, poste de trabalho e tudo mais, e uma alocação de maneira macro dos recursos dentro do sistema financeiro rendendo juros. Quando o juro cai, ocorre o inverso. O dinheiro no banco não está rendendo nada, e aí, por conseguinte, a tomada de risco no ambiente produtivo fica mais atraente. Os agentes precisam buscar o setor produtivo para fazer render o seu capital. Então, por conseguinte, aí corre um efeito diverso.
Aumenta-se a atividade econômica e reduz a financiarização e a poupança, né, criada internamente. A poupança criada internamente pode crescer em decorrência do aumento da renda, não necessariamente ela vai cair, mas aumenta-se a atividade econômica por uma alocação maior de recursos dentro do ambiente produtivo. Então, essa relação de troca é sempre observada pelas empresas. A empresa tem que cuidar para que o custo de captação dela seja menor do que o seu rendimento dentro das suas atividades. Dentro desses tipos, né, de tentando reduzir eventualmente custos, porque aqui dentro dessas relações aqui, esses dois primeiros tendem a ser os mais caros. Geralmente, como é um risco concentrado para o banco, é o banco que te empresta o dinheiro, às vezes você não paga nada, parcela nenhuma, você vai pagar tudo daqui 6 meses, 1 ano, aí o banco fica no escuro, ele sempre tem taxas de juros mais caras. Na sequência, aparece uma modalidade muito utilizada por todas as empresas e costuma ter um custo barato, porque acaba aparecendo a figura de um terceiro, né, pagador, e aí, para o banco, isso faz uma diluição de risco, né, que é o desconto de duplicatas, né, ou cessão de crédito. Ele funciona da seguinte forma: uma empresa vende a prazo para um cliente, e aí emite um boleto para esse cliente pagar a prazo. Ela pega esse boleto, essa duplicata, e desconta ela num banco ou numa financeira, antecipa o dinheiro à vista e entrega esse título para o banco. E aí o banco é que passa a ser o credor dessa quantia. E aí o cliente daquela empresa originária, na hora que pagar, vai pagar a financeira que antecipou o recurso para a empresa. Então, acaba que surge uma terceira pessoa nessa operação e dilui o risco do banco, e, por conseguinte, o desconto de duplicados tende a ter taxas bem competitivas, né, para liberação desses recursos. É amplamente utilizado, bastante interessante e é legal. O desconto de duplicado é bacana. Os leasing. Leasing é uma palavra em inglês que no Brasil foi internalizada, e aqui no Brasil traduz o arrendamento mercantil. O leasing, ele é como se fosse a locação de um bem, né, que está sendo usado por aquele locador, e que ao final pode ser que aquela pessoa que locou, que pagou por aquele leasing, ela tenha o direito de optar, ela é uma opção dela, de ficar com aquele bem por uma determinada condição, seja pelo pagamento de um valor residual, alguma coisa assim, ou simplesmente ela não fica com aquele bem e faz um leasing de um novo, ou devolve ela para a empresa que fez o leasing para ele. Então tem essas variáveis. Ele tem 3 modelos. Seria o leasing operacional. Isso aqui, para exemplificar, as pessoas podem pensar assim, por exemplo, uma fabricante de máquinas, ela pode fazer um leasing operacional com a empresa que compraria aquela máquina dela, e ela coloca nesse leasing operacional que a empresa vai ficar com a máquina trabalhando para ela, e dentro desse contrato de leasing operacional, ela estipula um valor de assistência técnica mensal, de manutenção, de troca de peça, de acompanhamento e tudo mais daquela máquina. E aí, às vezes, ao final daquele contrato, a empresa que estava operando a máquina em si pode ficar com a máquina se pagar um determinado valor. É assim que funciona. Então, durante o contrato, existe ainda um apoio técnico, né, da empresa que está oferecendo o leasing operacional. Geralmente tem essa associação de oferta, né, de um serviço de manutenção, de reparo, etc. Esse seria o leasing operacional. O financeiro é uma relação meramente financeira, e geralmente ao final do contrato o tomador do leasing fica com o bem. Isso aí é muito feito em carros, né? Carros, o leasing faz o leasing do carro, o carro é de propriedade do banco que fez o leasing, até que a pessoa que está tomada no leasing quita ele, e aí só ao final da quitação do leasing é que o bem é transferido para quem fez ele, para quem fez a detenção tomou o leasing, no caso. Esse seria o financeiro. O leaseback,
Ele é uma figura que é geralmente para os endividados, né? Uma empresa tem um parque produtivo lá, máquinas e tudo mais, que tem um valor, e ela está às vezes apertada, precisa de capital, ela pode ir numa financeira e fazer um leasing de reversão para ela. Ela vende aquelas máquinas para a financeira paga uma grana para ela e aluga para ela trabalhar com aquelas máquinas. Então ela faz um leaseback. E aí depois, ao final desse contrato de leasing, as máquinas podem voltar para a empresa que fez essa operação. Então, geralmente, ela é uma operação feita para levantamento de capital em situações extremas, tipo, não tem mais de onde tirar, tem que vender o parque fabril, entendeu? Essa seria a figura do leaseback. Essas são as três figuras do leasing. Para empresas, existem também alguns outros tipos de títulos, né, de dívida, que elas podem usar para se capitalizar. As empresas que geralmente, hoje, agora mais recentemente, do ano passado para cá, as empresas sem ser de capital aberto, sem ser sociedade anônima, hoje as empresas limitadas também podem emitir debêntures. Até o ano passado, só as sociedades anônimas podiam emitir debêntures. Por quê? Exigia-se que... Porque as sociedades anônimas, elas têm a obrigação de publicar os seus balanços, né? De entregá-los à CVM. Então, eventuais investidores, que seriam os compradores das debêntures de uma empresa, eles precisam ter acesso à informação para saber da saúde do negócio, para saber se continuam com aquelas debêntures ou se vão, às vezes, se desfazer dela, achar algum outro comprador para vendê-las, se perder o interesse no título. Então, era só as sociedades anônimas que podiam emitir debêntures. Do ano passado para cá, passou-se a se estender também para as empresas de capital limitado. Só que, geralmente, nessas operações, precisa ter uma securitizadora fazendo meio de campo entre a empresa e o mercado financeiro. Tanto as debêntures como as notas promissórias comerciais, elas são títulos de dívida privada emitidos por empresas, eles representam um crédito contra a empresa e elas são oferecidas no mercado financeiro de maneira ampla, né? Ou às vezes numa oferta privada para alguns investidores, ou às vezes numa oferta pública, podendo qualquer investidor participar daquela oferta e comprar uma debênture, e aí no caso passar a ser credor de uma determinada empresa. As debêntures são mais voltadas para longo prazo, né? A gente vê muita debênture de projetos de infraestrutura que, por exemplo, vai construir um porto em algum lugar. Precisa de um monte de dinheiro, aí depois que esse porto for construído, vai começar a gerar receita, e aí vai onde começa a pagar os credores dessas debêntures. Então, aí às vezes essa debênture vai ser resgatada em 20 anos. Aí o grupo proprietário do porto vai fazer a emissão dessas debêntures, captar os recursos no mercado para poder investir nesse projeto e pagar daqui 20 anos os seus debenturistas. Né? Existem debêntures com direitos de conversão em ação e existem debêntures puras sem direito à conversão de ação. As com direitos de conversão geralmente possibilitam que os debenturistas, lá na data de vencimento, optem por trocar as debêntures por ações da empresa. E dependendo da condição de preço pactuada entre as partes, pode significar um tremendo ganho, né, para o debenturista lá na frente. Às vezes ele foi pactuado que a debênture seria convertida, uma debênture para cada ação ao valor de R$100. Chega lá no futuro, a ação está valendo 500, ele sim, ganhou dinheiro para caramba, porque ele converte a debênture dele que ia ser paga por 100 e converteu em ação e vende a ação por 500. Então, é lindo. Não é muito comum no Brasil debênture conversível em ação, não, mas existe sim. Geralmente aqui no Brasil os emissores tendem a oferecer debêntures simples, né, sem conversão à ação. Existe também a figura das notas promissórias. Né? Essas notas promissórias são títulos executivos de crédito emitidos pelas empresas, e aqui também pode-se ter ofertas públicas ou privadas, né? As públicas tendo que ter
tendo que ser registradas, né, dentro da CVM para poder ser feita uma oferta pública. E, mais uma vez, os credores compram esses títulos para receber esse valor lá na frente. Como que ocorre a precificação desses títulos, tanto da debênture como das notas promissórias comerciais? Quando há a precificação dele, o que é a precificação desses títulos? É a definição de quanto de juro o emissor vai pagar naquele título, lá, assim, daqui até o vencimento. E esse juro, ele é feito numa conta inversa ao valor de face de resgate do título. Por quê? Por exemplo, uma debênture com vencimento para 20 anos. O aplicativo teve gente que levantou a mão. Olha lá. Edjane levantou a mão. Pergunta aí. Tá, vamos lá. O que eu tenho que fazer alguma coisa? Uma pergunta, levantou a mão. Pode falar, Edjane. É que eu queria saber, na sua opinião, qual seria a melhor modalidade de crédito para você? Assim? Eu gosto muito do desconto de duplicata, porque acaba que você só antecipa uma receita, né? Você não cria uma dívida, você só antecipa uma receita. Ela é mais tranquila para o empresário lidar com ela, né? E levando ela. É preferível o desconto de duplicata. No caso, Fora isso, pegar o boleto do seu cliente. Que tinha menos juros. Menos juros, você antecipa uma receita, você não cria uma dívida. Assim, apesar de que, na essência, é uma dívida de curto prazo, mas você está já lastreado numa receita futura, então ela tende a ser mais tranquila. Se a desconto duplicata não for possível, porque eu já tomou tudo que podia ou não tem acesso, é buscar créditos parcelados. Dentro da segunda opção é buscar algum tipo de crédito. O leasing em primeiro lugar, que tende a ser mais barato, como a propriedade fica na mão do banco, né, da financeira, ele tende a ter um custo menor, e em última instância os créditos parcelados, né, que você consegue pagar uma parcelinha que cabe no seu bolso aí dentro de um período. A melhor opção seria o desconto de duplicatas, na minha opinião. Entendi. Obrigada. Vamos lá, então vamos seguir. Tá, onde eu estava aqui? Tá, a precificação desses títulos, né? Então, uma debênture para vencimento daqui 20 anos, que vai ser resgatada ao valor nominal de R$1.000 lá na frente, a precificação dela se dá de forma reversa, né? Ou seja, o juro vai ser cobrado no valor de face. Então, a empresa vai colocar ela hoje, para resgatar daqui 20 anos ao valor de 1.000, ela vende hoje, por exemplo, R$400. Então, do 400 até no 1.000, é todo o juro que o investidor vai receber. Só que aí ele paga agora 400 com a promessa de receber 1.000 lá no vencimento dela. E aí, daí desses 400 ao 1.000, é a taxa de juro que o emissor vai pagar, né? No caso, até lá. Então, ela é precificada de forma derivada, entendeu? Esses títulos, eles têm mercado secundário, eles são comprados e vendidos entre investidores, e, por conseguinte, o preço deles diariamente, ou dentro de outros prazos, menores até ou maiores, eles mudam. Então, às vezes, uma debênture que você entrou na emissão a 400, de repente, num curto espaço de tempo, ela pode já subir para R$500, ou às vezes ela pode cair para 200, para 100, se a empresa, porventura, passar por algum problema, algum choque de confiança, alguma coisa assim, algum impacto de mercado, essa debênture pode perder valor à vista. Se você, porventura, for sair da operação vendendo ela para algum outro investidor, vai ter que respeitar a condição de preço do momento. Você só tem garantia dos R$1.000 lá no vencimento contra o emissor, no resgate feito pelo emissor, caso ele vá te pagar lá na frente. Porque essa empresa, de repente, pode vir a falir, alguma coisa assim.
Isso pode acontecer. Então, ela é um título de crédito voltado para empresas. Ela tem um mercado secundário, as debêntures e as notas promissórias. Pode ser comprada e vendida de terceiros e o preço dela vai flutuar. Entendeu? E assim, às vezes, as próprias empresas, exemplo, ela vendeu por 400, aí por alguma aversão a risco, o mercado vai e joga a debênture dela para R$ 200. A empresa pode ir anunciar um resgate antecipado. Ela mesma viu, opa, tem uma oportunidade, eu vou quitar minha dívida pela metade do preço. Ela vai, compra as debêntures, fecha a operação e quita a dívida dela por um preço mais vantajoso. Então, isso geralmente são estratégias que às vezes as empresas podem desenvolver ao longo da sua vida, né? Isso é muito comum. O mercado é grande, o mercado dessas operações é grande. Tem muitas operações ocorrendo. Notas promissórias foi? Avisa isso. Pessoal, agora que a gente terminou aqui esse slide de crédito para empresa, vamos ver se o pessoal tem mais algumas perguntas aí. Aí, por volta das 9 horas, vamos fazer um intervalinho. Vocês têm mais alguma pergunta aí nessas questões de... Pode fazer as perguntas. Boa noite. Desculpa, Isabela. Boa noite. Quando você fala de longo prazo, qual é o mínimo e qual é o máximo para esse longo prazo? Assim, o mínimo, a gente pensa em longo prazo, 5 anos para frente, seria longo prazo, né? O limite para o longo prazo nos negócios de crédito geralmente são 30 anos, né? Que são os títulos públicos, seja da União, no caso de Brasil, seja norte-americanos, mais longos. Né? Os títulos de dívida públicos mais longos que a gente tem são de 30 anos. Né? No Brasil, se eu não estou enganado, não existe acho que nem série de 30 anos aberta hoje no Tesouro Direto. Então, geralmente tem essa data, nos Estados Unidos tem as T-bills, né, de 30 anos. Então, 30 anos seria, de repente, o limite, mas isso pode ser além. Existe alguns acordos, né, de funding de grandes projetos de infraestrutura, principalmente ferrovias ou portos, que tem um payoff muito amplo, porque é muito caro fazer, de às vezes fazer contratos de longo prazo, contemplando estruturas de crédito até 50 anos. Né? Seria possível, mas hoje a baliza principal seria 30 anos. Então, longo prazo, aí de 5, 7 anos até 30. Né? Médio prazo, de 2 a 5, de 2 a 7 anos. E curto prazo, de 1 a 2. Essas seriam as janelas aí que eu considero. Muito obrigada. Pode falar. Isabela agora? Tá com a mãozinha aqui. Alô? Mais alguma pergunta? Mais ninguém? Então tá, pessoal, vamos fazer um intervalinho. O caixa da empresa pode interferir na porcentagem dos juros. O caixa da empresa pode interferir na porcentagem dos juros. Assim, a saúde financeira da empresa, ela vai ser quantificada, né, pelo seu credor. E isso, com certeza, vai impactar nos juros que ela paga. Né? A percepção de risco em relação a um agente econômico é o que define o custo de tomar aquele risco perante ele. Então, assim, pensando em debêntures e notas promissórias comerciais, que geralmente ela tem uma exposição maior perante o mercado, porque não é só um credor que vai entrar
na jogada cedendo dinheiro para ela, é um pool de credores, né, o mercado financeiro como um todo, geralmente tem uma precificação mais justa. Geralmente, nas emissões de debêntures, as empresas com melhor qualificação, melhor saúde financeira, daí entra aquelas agências de classificação de risco, como Standard & Poor's, Fitch, Moody's, elas atribuem classificações de risco para as emissões das empresas, para as próprias empresas e para os países, daí vem aquela história de grau de investimento para o Brasil. Essas análises de risco é que vão determinar o quanto essa empresa paga na captação de recursos que ela faz no mercado, seja junto a bancos, seja junto a alguma oferta de varejo, por exemplo, uma oferta de debêntures ou de nota promissória comercial. E pode existir empresas, aqui, por exemplo, no Brasil, que tem uma classificação de risco melhor do que o próprio país. Né? Por exemplo, a Vale tem uma classificação de risco melhor do que o Estado brasileiro. Então, se colocar... É que acaba não acontecendo, mas se fosse levar isso adiante, nessa percepção, de forma rasa, a Vale, na hora que emitisse uma debênture ou uma nota comercial fora do país, ia conseguir captar recursos de forma mais barata, em percentual ao ano, do que o próprio Estado brasileiro, porque ela tem uma classificação de risco menor. Então, se a gente comparar uma empresa com outra, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, um Banco do Brasil, eles captam recurso pagando muito barato em relação a uma outra empresa, pequena e média empresa, que às vezes está um pouco mais endividada, por exemplo, uma siderurgia, por exemplo, uma empresa aérea, que agora está aí no olho do furacão. Com certeza, essa empresa aérea, se for no mercado buscar algum recurso, ela vai pagar caro, porque os investidores vão exigir dela um prêmio de risco para poder emprestar dinheiro para ela. Isso é muito flexível, então, por conseguinte, a saúde financeira da empresa, seja ela o caixa, a estrutura de ativos do seu balanço, vai influenciar com certeza no custo de captação dela. Respondido, Isabela? Então, beleza.